A paz de Jesus, irmãos e irmãs, glória a Deus. Que alegria estarmos juntos de novo para partilhar essa formação que com certeza o Senhor preparou para nós. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é essencial para a nossa caminhada, para o nosso ministério, que é a visão. O nosso grande objetivo aqui é aprender a ver como Deus vê. E a gente já começa com essa palavra que é, assim, um verdadeiro soco no estômago, né? Olha que sério isso, irmãos. Por falta de visão, o povo se perde, anda sem rumo, sem freio. Pensem bem, para tudo na vida, na nossa família, no trabalho e principalmente no nosso serviço a Deus, a gente precisa ter uma visão clara. É essa visão que nos mantém no caminho certo, unidos, firmes, especialmente naqueles dias mais difíceis. Jesus mesmo nos ensina isso, né? Ele diz que a lâmpada do nosso corpo são os olhos. E exatamente essa é a imagem que a gente vai usar hoje, o jeito que a gente enxerga as coisas. Isso ilumina, ou pelo contrário, deixa na escuridão todo o nosso ser, toda a nossa alma. Mas o que significa ter olhos bons? Pensa assim, é como ter um óculos com a lente certa, a lente da fé. Ter olhos bons é ter um conjunto de valores que nos permitem enxergar o nosso ministério, a nossa amada renovação carismática, a nossa igreja com clareza, com propósito. É entender que cada coisinha que a gente faz, por menor que pareça, faz parte da grande obra de Deus. Ok, então vamos aprofundar um pouquinho mais. O Senhor, na sua infinita sabedoria, nos dá duas maneiras de enxergar a realidade. E o segredo, irmãos, é entender que elas não são inimigas, de jeito nenhum. Pelo contrário, elas precisam andar de mãos dadas para que o nosso serviço dê frutos de verdade. De um lado, então, a gente tem a visão natural, sabe? É o nosso conhecimento, aquilo que a gente estuda, a nossa capacidade de entender o mundo ao nosso redor. E do outro lado, tem a visão espiritual. Essa é a capacidade de ver com os olhos do coração, com a luz que vem do Espírito Santo. É conseguir enxergar como Deus enxerga, é perceber a vontade dele em cada situação. E quando um servo de Deus consegue unir essas duas visões, aleluia, aí os frutos são maravilhosos. Olha só, um servo assim não coloca barreiras para a ação de Deus. A oração dele se torna muito mais ousada. Sabe por quê? Porque ele não fica preso só naquilo que os olhos veem. Ele sabe que serve a um Deus que é o Deus do impossível. Ele aprende a encarar as dificuldades de frente e a enxergar as oportunidades que o Senhor coloca no caminho. A sensibilidade espiritual, irmãos, fica totalmente afiada. Mas fiquem atentos agora. Para cada uma dessas visões existem as luzes, que são os pontos positivos, e as sombras, que são os perigos. A gente precisa ter muito equilíbrio, porque depender só de uma ou só da outra pode nos levar a cometer erros. Vamos dar uma olhada nisso com mais calma. Primeiro, as coisas boas da visão natural. Ela é um presente de Deus para nós. É ela que nos permite ver o mundo físico, tocar nas coisas. É com ela que a gente planeja, que a gente se organiza, que usa o nosso conhecimento. A visão natural nos dá maturidade e nos lembra sempre que a gente também precisa fazer a nossa parte. Agora, as sombras. Se a gente fica preso só na visão natural, o que acontece? A gente só enxerga os problemas, as dificuldades, os gigantes. Ela gera medo, nos faz sentir pequenininhos diante dos desafios. Lembram daquela passagem dos 10 espiões? Eles voltaram da Terra Prometida morrendo de medo dos gigantes. Sabe por quê? Porque eles só usaram a visão natural. Agora, olhem só a transformação que a visão espiritual faz. Ela nos faz ver além do que é natural. Sim, ela também enxerga os problemas, ela não é cega. Mas o foco muda completamente. O foco passa a ser o Senhor. E isso gera uma coragem imensa, nos faz enxergar a solução de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, mas enxergaram um Deus que era infinitamente maior. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ousadia que nasce da visão espiritual. Que declaração de fé poderosa! Como quem come pão. Eles não estavam negando que os gigantes existiam, mas estavam declarando com toda a certeza a vitória que vem do Senhor. Glória a Deus por essa fé. Mas muito cuidado aqui. Até a visão espiritual tem suas sombras. Se ela não tiver equilíbrio, pode nos levar a um espiritualismo exagerado. Aquele que rejeita o planejamento, organização, que não usa os meios naturais que o próprio Deus nos dá. Lembrem lá das bodas de Caná? Jesus disse, encher as talhas de água. Ele usou o que era natural, a água e as talhas, para fazer o milagre sobrenatural. Então, a pergunta que fica é o que será que nos impede de ter essa visão clara, equilibrada? O que embaça os nossos olhos espirituais? Vamos juntos identificar agora os principais bloqueios que a gente precisa, com a graça de Deus,
remover da nossa vida. Vamos olhar para cada um desses bloqueios com muita atenção. O pecado, por exemplo, ele cria uma barreira entre nós e Deus. É como uma sujeira na lente dos nossos olhos, sabe? A incredulidade, ela nos impede de acreditar no que Deus nos mostra. A falta de conhecimento da palavra nos deixa sem um mapa, sem direção. A falta de compromisso, de comunhão e a inconstância na oração é como cortar a nossa linha direta com o céu. Cada um deles, irmãos, é como uma interferência no rádio que nos impede de ouvir e ver com clareza o que o Espírito Santo quer nos dizer. Mas a notícia é boa, e que notícia maravilhosa, irmãos, aleluia! É que nós podemos e nós devemos lutar contra esses bloqueios. O Senhor nos mostra um caminho para a gente afinar a nossa alma, para sintonizar o nosso coração na frequência do céu. E esse caminho é um processo bem claro, de 4 passos. Tudo começa com a decisão firme de remover aqueles bloqueios que a gente acabou de ver. Depois é pedir com insistência os dons, os carismas do Espírito Santo. Isso nos leva ao 3º passo, que é fundamental, ter uma disciplina espiritual diária. E por fim, o 4º passo é o compromisso de nunca parar de crescer no conhecimento da nossa fé. Então, o ponto central aqui é a disciplina. A visão espiritual não é mágica, ela não cai do céu, ela é cultivada. Essas práticas que a gente vê aqui, a oração pessoal, a leitura orante da palavra, o jejum, os sacramentos, a adoração, elas não são só obrigações, elas são encontros. É nessa intimidade com Deus que a nossa alma vai aprendendo a discernir a voz e a vontade dele. E vamos pedir, irmãos, vamos pedir com muita fé e com muita humildade os dons que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. Olhem a lista: dom da profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência, o discernimento dos espíritos, a fé carismática. Não tenhamos medo de pedir. São ferramentas divinas que o Pai nos oferece para aguçar a nossa visão. E a gente termina essa parte com um alerta muito sério do profeta Ezequiel. A escuta profética, o ministério da visão, tudo isso vem com uma responsabilidade enorme. A gente não pode seguir a nossa própria inspiração, o que a gente acha. Precisamos buscar com toda a nossa força a visão que vem verdadeiramente de Deus. Então eu deixo essa pergunta que, na verdade, é um convite que ecoa do coração de Deus lá no profeta Jeremias. Estamos prontos para invocar o nome do Senhor e permitir que Ele nos mostre as coisas grandes e ocultas que Ele preparou para nós, para o nosso grupo de oração, para a nossa igreja. Que o Senhor nos dê olhos para ver. A paz de Jesus.